Olá a todos e todas, obrigado por estarem assistindo a gente. Esse vídeo faz parte de uma série de entrevistas do nosso projeto que chama Projeto Brasil. É um projeto que é encabeçado pelo Centro de Liderança Pública, que tem como principal objetivo ajudar os eleitores na hora do voto nessas eleições. Eu converso agora com a candidata à presidência pelo PSTU, Vera Lúcia. Muito obrigado, viu, Vera Lúcia, por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês pela oportunidade de fazer parte desse projeto e apresentar o nosso programa. Que legal. E nesse sentido, eu queria começar com uma pergunta relacionada aos seus valores. Queria que você dissesse para a gente quais são os seus valores que guiam as suas ações e como que eles podem contribuir para aumentar a confiança da população na política. Olha, os valores que norteiam o PSTU, o programa que nós estamos apresentando, leva em consideração as necessidades da classe trabalhadora, que é produtora de toda a riqueza existente nesse país e no mundo, e, no entanto, nos marcos do sistema capitalista, pela sua natureza, todo o resultado dessa produção e dessa riqueza, ela é concentrada nas mãos de uma classe que nós denominamos de burguesia, que não fomos nós que cunhamos o nome, esse é o nome que lhe dá a classe dominante, enquanto ela fica à margem disso. Então, qual é a tarefa central do PSTU? É de apresentar um programa onde os valores dessa sociedade não se baseiem no lucro e que o resultado da riqueza produzida ela seja socializada e distribuída de acordo com as necessidades humanas e não para garantir as necessidades dos lucros dos empresários nacionais e internacionais, como é a natureza do sistema capitalista. E nesse sentido, eu acho que dá para a gente dizer que no contexto atual a gente vive em uma era de muita polarização e intolerância no ambiente político, e na sociedade em geral. E aí, nesse sentido, eu queria que você contasse para a gente como que você pretende trabalhar nesse sentido, como que você pretende trabalhar fortalecendo a democracia no país. Então, a polarização existente hoje, ela tem as suas causas assentadas numa crise econômica. O sistema capitalista tem crises cíclicas. Essa crise econômica é uma das maiores que esse sistema já viveu. E isso se expressa também na polarização política. Também tem, porque, na verdade, a classe dominante, ou seja, a burguesia, os grandes empresários, os banqueiros e os latifundiários, querem encontrar uma saída para que eles voltem a lucrar nos marcos anteriores, e a classe trabalhadora quer continuar sobrevivendo, e isso é incompatível. Porque o sistema, para manter isso, ele tem que atacar exatamente a classe trabalhadora, retirando direitos, aumentando a jornada, porque essa é uma condição para o sistema voltar a lucrar. Frente a isso, o que nós apresentamos e a democracia desse país é que a classe trabalhadora, que é produtora da riqueza, seja ela a dar o tom dessa saída. E como seria isso? Nós estamos apresentando um programa, através de um manifesto, que lançam as bases para a solução desses problemas de acordo com as necessidades da classe trabalhadora. E a partir da sua organização, porque entendemos que esse congresso, que é financiado por grandes empresários e, consequentemente, legisla para ele, assim como o executivo, não pode atender às demandas de quem precisa de saúde, educação, transporte, moradia e saneamento, nem emprego. Então, para isso, nós estamos chamando a classe trabalhadora a se rebelar, mas mais do que isso, ela precisa se organizar no seu local de trabalho, de estudo e de moradia, e a partir daí discutir os rumos da economia e da política. E com isso, levantar-se, construir uma democracia em que seja sua. E achamos que isso é perfeitamente justo, porque a classe trabalhadora é maioria. Acho que até aproveitando um pouco o gancho da sua fala, que acho que muito do seu discurso, do seu plano de governo é muito pautado nos trabalhadores, Acho que, trazendo alguns dados, nós somos temos a sétima pior distribuição de renda do mundo, mais de 80 milhões de brasileiros não ganham o suficiente para ter uma vida digna, ao passo que 5 pessoas concentram um patrimônio equivalente a mais de 100 milhões de brasileiros. Que é um dado bastante gritante. Aí, nesse sentido, eu queria que você falasse para a gente qual que é a principal medida do seu governo para reduzir a desigualdade social e acabar de vez com esse ciclo de pobreza. Nós lançamos algumas medidas para solucionar isso a partir das suas causas.
Dentre elas, o não pagamento da dívida pública, que hoje leva em torno de 40% de todo o orçamento da União. Esse dinheiro precisa ser destinado a um plano de obras públicas que atendam às demandas reais da população. O outro é o não envio das remessas de lucro das multinacionais que estão instaladas aqui no Brasil e que, na verdade, controla hoje 70% da economia brasileira. E essas empresas, elas se instalam no Brasil com financiamento público, através do BNDES, recebe todo tipo de incentivo dos governos estaduais e municipais, através, inclusive, de isenções, e todo o resultado, todo o seu lucro, que é obtido aqui, com mão de obra farta e barata, é enviado de volta para os seus países de origem. Então, nós dizemos que todo o recurso, todo o lucro produzido pelas multinacionais tem que ficar no Brasil para o desenvolvimento do parque industrial, para a tecnologia e para gerar novos empregos. Com o plano de obras públicas, com essa remessa de lucro e mais a não isenção dessas empresas que também têm por parte, que elas pagam impostos também, nós já temos aí uma grande quantidade, nós já impulsionamos esse problema. O outro é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Hoje é inconcebível uma jornada de 8 horas que ela foi adotada aqui no Brasil na primeira metade do século XX. Nós estamos no século XXI com uma tecnologia completamente, muito mais avançada do que naquela época. No entanto, para atender os interesses e as necessidades de saída da crise do capital, aqui no Brasil foi aprovada a reforma trabalhista que eleva essa jornada de trabalho. Ou seja, ela vai na contramão da solução dos problemas que a classe trabalhadora vive. Então, para resolver esse problema, nós precisamos dessa quantidade de dinheiro, de recursos. A outra é a expropriação das 100 maiores empresas desse país, que não emprega quase ninguém e, no entanto, ela concentra em torno de si mais de 50% de toda a riqueza produzida aqui. Com isso, e sob controle dos trabalhadores, a reestatização de todas as empresas que foram privatizadas, ou seja, a Petrobras, os portos, aeroportos, agora no caso da Embraer, e com isso os trabalhadores controlando, que deixe de ter indicação política. E a partir daí os trabalhadores que conhecem tudo, a gente não sabe quem são os donos dessas empresas, ninguém conhece o dono de uma multinacional, porque muita gente disse pra gente o seguinte, mas aí as empresas vão embora. A gente disse, não tem problema não, o dono pode ir. As empresas ficam, até porque a gente não sabe quem eles são, eles não entram nem com a cara, só entram aqui como CNPJ, entendeu? Não paga nada por isso. As empresas vão continuar funcionando, nós vamos continuar produzindo, nós vamos desenvolver o parque industrial, nós vamos desenvolver a economia desse país no campo e na cidade. Isso também passa pela expropriação do latifúndio, do agronegócio, que hoje apenas faz exportação, principalmente, né, no plantio de soja, capim e cana, para garantir que a produção seja, de fato, para atender às necessidades de quem precisa comer nesse país. Porque num país onde tem mais boi do que gente, você tem gente que não tem um pedaço de carne para comer, é inconcebível. Então, para resolver esse problema, não adianta dizer, como todos os outros candidatos, que vão continuar pagando a dívida, que vão fazer um ajuste fiscal, que vai fazer reforma na Previdência, porque isso é só mais ataques à nossa classe, que já paga as duras penas uma crise que não é nossa. Nós temos que tirar de onde tem. E onde está o dinheiro? O dinheiro está nas grandes empresas, nas grandes multinacionais, concentrada, por exemplo, nas 31 famílias bilionárias desse país. É daí que nós vamos tirar, para garantir o desenvolvimento do país, resolver o problema do desemprego e resolver o caos social que nós estamos metidos aqui. E eu acho que, já encaminhando para o fim da nossa fala, e ainda nessa linha ainda de desigualdades sociais, mas entrando especificamente em uma pasta, né, na pasta de educação. Acho que trazendo alguns dados aqui, no ensino fundamental público, o número de crianças de até 8 anos que não consegue identificar palavras com base em imagens é maior que a população de Santos, né? Um dado muito preocupante. E, além disso, mais de 60% dos estudantes do terceiro ano do ensino médio não são capazes de interpretar corretamente um gráfico simples, né? Ou seja, é um cenário bastante complexo. E, nesse sentido, eu queria que você contasse para a gente quais medidas você acredita que seriam cruciais para melhorar a qualidade da educação no Brasil. A primeira medida é você garantir que essas crianças tenham comida. Elas precisam estar alimentadas, elas precisam ter casa. Os seus pais, portanto, precisam ter emprego.
A partir daí, ela precisa ter uma escola que seja pública, gratuita e de qualidade. Consequentemente, não pode ser competindo com a escola particular. E isso começa, inclusive, pela estatização das empresas, das escolas particulares, as grandes escolas particulares, que recebem todo tipo de incentivo do governo, e você coloca a educação pública em concorrência. A outra é que ninguém que esteja eleito e que seja parte desse sistema, os políticos, por exemplo, sejam obrigados a estudar e ter seus filhos, seus parentes estudando na escola pública. Porque é muito fácil, né? Você falar da escola pública e deixar sucateada para os outros, enquanto você, quando tem, quando precisa, manda seus filhos para o exterior, ou quando você precisa de qualquer coisa, você tem através daquilo que é privado. Quem é trabalhador e quem é pobre nesse país não tem. Então, só é possível você garantir uma educação pública de qualidade se os alunos estiverem alimentados, os professores estiverem remunerados e a escola prestar, coisa que hoje não é assim. E digo isso porque sempre fui aluna da escola pública, minhas filhas sempre foram alunas da escola pública, minha neta, aluna da escola pública, nós conhecemos a vida da escola pública. E não é a vida desses senhores, nem dos filhos desses senhores. Então nós precisamos disso. E para isso, nós estamos propondo uma rebelião nesse país e que os trabalhadores, de fato, controlem, inclusive não só a educação, mas também todos os setores da economia e da política. Bom, muito interessante, Vera. Queria agradecer sua presença mais uma vez. Acho que a gente chegou para o final do nosso debate, da nossa conversa. Queria agradecer quem está assistindo a gente também e fazer o convite para que continue acompanhando os nossos canais. Muito obrigado. Obrigada a vocês.